Hoje eu vou então comentar uma coisa prévia. Nós vamos comentar umas casas. O doutor Pen vai comentar, não nós. Mas veja o seguinte, um aspecto que está dito assim, insinuado no que ele diz, mas não diz expressamente com essas palavras, é que o ambiente de uma cidade nasce da alma do seu povo. A gente vai à Europa, diz, mas que cidades lindas. Uma cidadezinha bonita, outra bonita, cada uma com uma beleza própria, com as coisas mais inesperadas, com requintes de beleza. Bom, então, vejam o requinte de beleza extraordinária. De onde nasce aquilo? Aquilo nasce da alma do povo. Não é assim, então foram lá os universitários formados em tal faculdade de não sei o que lá, e fizeram projeto para fazer aquilo, para dar naquilo. Não. Se fosse assim, não daria a beleza que nós vamos ver. Isso é uma coisa bom, são das regras da vida que a gente aprende. E nós vamos vendo que o mundo de hoje está ficando asfixiante para quem vê as coisas sob o prisma verdadeiro que o Sr. Plínio ensina. E essa asfixia é boa, porque deve aumentar em nós o desejo da bagagem e do reino de Maria. A pior coisa é quando a pessoa se sente bem num ambiente péssimo, como era o tempo da Bagara Azul. Muito luxo, e muito dinheiro correndo, e tudo otimismo, não tinha perspectiva de que aquilo fosse acabar, aquilo parecia um paraíso eterno na Terra. Mas, então, vamos ver. E, doutor Plínio, eu vou projetar já o que nós vamos ver, e já vou começar. O título é Que Reacionário, né? Que Reacionário, é de 1964, este ambiente de costumes do catolicismo. Olha só. Um dos vezos do chamado esquerdismo, é um dos, se quiser, um dos veios, uma das facetas do esquerdismo católico, consiste em tratar da questão social, da justiça social, do serviço social, como se fossem unicamente coisas de nossos dias. Tem gente que a teologia da libertação insiste muito nisto. Diz que é para diminuir a pobreza das pessoas, coitados, estão morrendo de fome. O Lula soltou agora recentemente que tem gente que passa fome, vejam isso, porque outros comem demais. Vejam, eu nunca ouvi ninguém dizer uma asnice como essa. Bom, então diz o texto, os séculos que nos precederam teriam, pois, desconhecido por inteiro os deveres de justiça e de caridade em relação aos pobres, etc, etc. Então foram épocas obscuras, onde já se viu os pobres eram massacrados e tudo, né? Esta concepção é totalmente desacreditada pelos estudos históricos sérios de nossa época como de qualquer outra. Quer dizer, a esquerda sempre mentiu. O pessoal que cuida dessas coisas sociais, são esquerdistas, eles sempre mentem. Pode ver, essa gente nunca entrega moradias, nunca entrega serviços alcançados, empregos alcançados, não. Eles querem ficar dizendo, a fome. A fome não pode desaparecer, senão eles não têm o que dizer. Bem, vamos continuar. Mas as mentiras têm vida dura e, em consequência, esta impostura revolucionária continua a circular. Então, vejam. A foto eu vou mostrar logo em seguida. Correm tranquilas as águas do Rheinitz, na nobre cidade de Bamberg. Isso deve ser a Alemanha, ou Bélgica, alguma coisa. Antiga residência de soberanos e bispos. A cidade tinha lá, moravam soberanos e bispos. Nelas se refletem as fachadas de um tempo sérias e risonhas,
destas velhas casas, quase todas com 4 pavimentos. Então, passa um rio por essa cidade de Bamberg, o rio Rheinitz, e, no entanto, ali que era local onde moravam soberanos e bispos, o rio passa ao lado dessas velhas casas, quase todas com 4 pavimentos. Que tal? O que dizem dessas casas? Acham bonitas ou feias? Comente um pouquinho. Muito bonitas. Muito. E são iguais umas às outras ou são variadas? Variadas. São variadas? Elas têm o mesmo estilo, mas são variadas, certo? E o jogo da vegetação, das plantas com as casas e a água do rio é agradabilíssimo de se ver. Forma uma harmonização muito, muito agradável e realmente mostra o que aquela gente levava na alma. Vamos continuar a ler. Primorosamente bem cuidadas, adornadas com alegre vegetação, elas deixam transparecer um teor de vida sem pretensões, mas estável e farto. Uma vida de família intensa, não tinha divórcio, íntima e tranquila. E não tinha televisão, na época que elas foram feitas. Em suma, tudo aí se apresenta de modo a atrair vivamente o trabalhador contemporâneo. E pudera à vista de um tão apetecível conforto burguês, um conforto burguês. Então, é um conforto burguês, não é um conforto aristocrático, mas vê-se que se vive muito bem. Não quer dizer que o pessoal tenha vida fácil, porque manter essas casas, manter essa limpeza, manter essa ordem, manter daquele tempo que o que tinha para funcionar era braços e escovões, vassouras e coisas do gênero. Agora tem máquina para um monte de coisa, mas as coisas de hoje não têm essa graça, não tem essa realização tão exitosa de bom gosto, né? No ambiente que forma um ambiente tão agradável. Entretanto, não se trata de habitações de magistrados, professores ou funcionários. Trata-se de velhas residências de pescadores. Pescadores. Que diferença entre esta graça, esta placidez, esta harmonia e a vulgaridade, a sordice, os 1000 ruídos de tanto subúrbio de Babilônias modernas. Todos nós, tirando a Sueli, que tem a felicidade de morar no campo, praticamente todos nós vivemos em Babilônias de vários tamanhos, mas os ruídos que essas Babilônias fazem e tal, são uma coisa medonha, são depois a sordice, uma sujeira, uma vulgaridade, uma baixa de nível, né? E assim, quantos outros exemplos poderíamos mencionar? Mas de pouco adiantaria fazê-lo. Vista a foto, lidos os comentários, o nosso esquerdista católico não argumentaria. Ele se limitaria ao seu desabafo habitual. Que reacionário é o homem que escreveu isso. E depois continuaria a repetir a mesma cantilena contra o passado. É só andar por São Paulo. Vejam que a coisa é tão ousada que, por exemplo, aqui no início, logo perto aqui nessa casa amarela, ela tem uma folhagem que dá a volta na janela. Depois, mais lá na frente, uma coisa ousada, as casas pintadas de preto, parece que aquilo é preto. Se não é preto, é parecido um grafite qualquer. Mas não choca, se harmoniza. E como é interessante essa variedade, né? É muito rico. Agora veja a casa do pescador de hoje. Essa é uma casa de um pescador. Essa é outra. Aqui nossos, né? Outro.
Por que que aqui não tem isto? Porque as pessoas não têm alma para fazer isto. Isso aí nascia espontaneamente, organicamente, porque eles não tinham alma, não tinham televisão. Até aí, nessa foto de hoje, não se vê antena de televisão, graças a Deus, não se vê antena parabólica. Mas garanto que todo mundo tem, até os pescadores, deve ter seu celular e suas internets e coisas do gênero. Coisas do gênero. Isso nos dá um pouco uma ideia de como vai ser o Reino de Maria. Como o Reino de Maria vai produzir coisas muito mais bonitas do que essas simples casas de simples pescadores.